Deixa assim. Eu vim de moto, pessoal. Desculpa, boa noite a todos. Alucinei de ver arrumar meu cabelo, a minha peruca. É que a gente estava aqui meio correria. Estamos prontos para entrar ao vivo. Aí deu pane geral em tudo aqui, por isso que a gente está um pouquinho atrasado. Me desculpem a todos, sejam todos bem-vindos. Normalmente a gente entra 8h05, no mais tardar 8h10, mas e o computador ainda saiu, desligou, mas tudo bem. É assim, é normal, trabalho normal, se o computador entrar, você vai falar de cabeça, a gente toca. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Nós estamos iniciando o passe da terça-feira e a gente demorou para entrar, mas não esqueçam de convidar os seus amigos. Hoje nós só estamos fazendo a transmissão pelo Facebook da nossa casa por problemas técnicos e porque a Aninha e o Rogério não puderam estar presentes. Então, se tivesse que entrar no YouTube, ia ser muito mais complicado e demorado. Então, pelo Facebook é muito mais fácil. Então, repassem para quem está em casa, que sempre costuma nos assistir, para entrar na página, é Casa Espírita Recomeço, colocar lá ao vivo e vocês estarão nos vendo, tá certo? Não esqueçam de pegar a água de vocês para que depois a gente possa fluidificar. Sem muito mais delongas, a gente vai passar para o nosso bate-papo de hoje, vai ser a Lucineide que vai falar sobre a preparação, tanto dos médiuns quanto dos assistidos que vêm nas nossas reuniões espíritas, tá bom? Mais uma vez, me desculpem pela demora na entrada. Lu, por favor, a palavra é sua. Enquanto você vai dando a entrada, eu vou conversando com o computador aqui. Bom, oi, gente. Eu tenho que ficar aqui, né? Ai, gente, justo hoje, justo comigo que saio andando, falando por aí, mas tudo bem. Bom, então, assim, hoje nós vamos falar uma coisa muito importante, tanto para médiuns como para assistidos. Tem uma coisa que a gente nunca leva em consideração, né? Que é o preparo que nós, médiuns, e vocês, assistidos, precisam ter antes de vir para uma reunião na casa espírita. Porque a gente acha que é uma beleza, né? Eu saio da minha casa, felizinha, depois que eu chutei o cachorro, briguei com o marido, briguei com o meu chefe, trabalhei o dia inteiro, vim brigando com o cara que me fechou, xingando a mãe do vizinho, né? Aí chego aqui com estresse a mil, entro, tropeçando na porta, e falo, não, agora tudo virou paz, né? Os espíritos vão me salvar, porque é assim que eu penso, né? Quem está aí pensa dessa forma. Então agora eu cheguei, estou salvo, vou tomar um passe, vou sair daqui 0 bala, certo? Errado, porque não é assim que acontece. Você vai sair pior do que você entrou, né? Então, o que a gente precisa entender, né? Que eu preciso me preparar para isso. Por quê? Porque quando é dia de reunião, quando é dia de trabalho, as equipes espirituais da casa, elas começam a fazer esse trabalho muito cedo. Muito antes, os mentores dessa casa, eles vão começar a trabalhar aqui. Então, eles vão blindar a casa, né? Porque quando a gente fala de reunião mediúnica, quando a gente fala de trabalho mediúnico, seja qual for a sessão, seja a sessão de estudos, seja a sessão de paz, que é a sessão de hoje, seja a sessão de equilíbrio e magnetização, que é amanhã, seja desobsessão, que é na quinta, cada tipo de sessão, ela tem uma blindagem diferente, né? Porque assim, nós atraímos o que nós vibramos, né? Então, se eu saio de manhã chutando gato, o que eu vou atrair?
um anjinho feliz batendo asa? Não, não é? Eu vou atrair aquele espírito que gosta que eu chute gato. Ele falou, opa, essa daí é das minhas, você já saiu chutando gato, ela vai brigar com todo mundo hoje que eu vou ficar com ela. Briga mais um pouquinho. Ó, seu chefe tá olhando torto, ele nem tá olhando para você, tá olhando torto para você, vai lá e responde ele. Vai, sua boba, você é melhor que ele, vai lá e responde ele. Né? Por quê? Porque é ele que você atraiu. E nisso você vai atraindo coisas que vão dificultar o seu dia. Então você vai atraindo o quê? Aqueles espíritos menos esclarecidos, os nossos amiguinhos menos esclarecidos, que vão deixar o seu dia ruim. Aí você vai ficando chateado, as suas coisas não vão dando certo, aí você vai ficando deprimido, tua cabeça dói, o teu corpo dói, você não consegue comer, né? E você volta de mau humor para casa. Chega em casa, você briga com o marido, você não faz as coisas e o dia acabou, né? Então, o que acontece? Essa blindagem é feita para quê? Para que a casa se prepare para receber quem vem de fora. E para que esses coleguinhas que a gente traga não entrem. Só vai entrar quem realmente for permitido a entrada. Então, na hora que você chegar na porta, eles vão falar assim, você não. O encarnado entra, você não vai entrar hoje, porque você não tem permissão para entrar hoje, coleguinha, você vai ficar aí fora. Tá? Se você tivesse permissão, você entrava. Hoje não é sua vez. Então, hoje você não vai entrar. Por quê? Porque você não se preparou para isso. A mesma coisa o médium. Tá? Então, o médium, ele precisa de uma atenção maior, porque ele tem uma responsabilidade maior. Né? Então, quando é dia de trabalho, o que acontece? Quando você levanta da cama, você já tem que agradecer pelo seu dia, isso todos nós, tanto médium como assistir. Quando eu acordei, eu tenho que agradecer a Deus porque eu acordei. Então, eu tenho mais um dia de vida para poder escrever esse dia. Deus me deu a oportunidade de mais um dia. E esse dia eu tenho livre-arbítrio de fazer dele o que eu quiser. Por quê? Porque eu tenho a chance de livre-arbítrio. A partir do momento que eu acordo, eu decido o que eu faço. Se eu vou levantar, se eu vou continuar deitada, se eu vou trabalhar ou não, que cor de roupa eu vou vestir, se eu vou tomar café ou não, se hoje eu quero me alegrar ou não. Então, eu tenho livre-arbítrio, porque Deus me deu isso. Então, assim, tudo vai depender do quê? Acordei, agradeci a Deus, porque eu tenho mais um dia, tá? Então, isso é importante, porque a partir do momento que eu agradeço a Deus, porque eu tenho mais um dia, é mais uma oportunidade que eu tenho de fazer com que as coisas melhorem, né? Então, não adianta eu acordar, assim, quem é mais velho, mas assim, mais vintage, tipo assim, a minha idade, lembra daquele desenho que tinha uma hiena que ficava, ó dia, ó azar, ó tristeza, ó não sei o quê. A gente não pode fazer isso todo dia, né, gente? Você acorda e já fica, ó dia, ah, mas choveu, ah, mas tá sol demais. A gente reclama de tudo. Se tá calor, tá ruim. Se choveu, tá ruim. Se venta, tá ruim. Então, o que tá bom pra gente? Nada, né? Então, assim, o que é importante? Primeiro, agradecer. Por quê? Porque eu tenho mais uma oportunidade, né? Então, a partir do momento que eu agradeça, né? Então, isso aqui é o que a gente falou, né, antes. Mas a partir do momento que eu agradeça, é partir daí e traçar o meu dia. Independente se eu vou usar barco, independente se eu vou andando, independente do que eu vou fazer. É mais um dia de vida que eu tenho, né? E a partir daí eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar para que as coisas se acertem da melhor maneira possível. Então, se eu for médium, o que eu vou fazer? Eu vou procurar, né, me manter de uma forma onde os meus pensamentos
se elevem e me manter mais tranquilo. Mas aí quem é médio sabe, porque justo no dia do trabalho tudo acontece. Tudo. É aquele dia da provação, né? O carro quebra, você chega atrasado, aí do nada aparece uma visita para você fazer lá no Haikyuu Parta, você tem que ir lá. Tudo que não deveria acontecer naquele dia vai acontecer, para você não chegar no trabalho a tempo. Aí você se estressa, tudo vai acontecer, você pode ter certeza, né? Para quê? Para que você não venha para te irritar e para te desequilibrar, né? E aí você fala assim, não, o universo conspira a meu favor, e antes que eu mande o ser de luz para o Haikyuu Parta, eu vou chamar ele de ser de luz para ver se ele melhora. E vou respirar fundo, né? Porque é isso que a gente precisa fazer. Vamos respirar fundo e eu controlo aquilo que eu penso. Então, antes de pensar naquilo que é ruim, peraí, volta para o eixo, vamos pensar no que é melhor? Porque assim, nós temos uma tendência de pensar no pior, sempre, né? Você vai fazer um exame. Antes de pegar o resultado, você já fala assim, mas e se der isso, aquilo? Você nunca pensa que pode não dar nada. Você já eleva tudo porque está errado, né? Mas você já parou para pensar que pode dar 100% bom? Só porque o médico pediu o exame para você, não significa que vai dar 100% ruim, né? Ah, você vai, eu tive um problema, eu estou fechando uma empresa, e aí o conselho regional me chama. Pronto, já deu problema, porque já vi que eu vou ter que pagar outra coisa, fazer outra coisa. Aí você chega lá, não é nada daquilo, eles só querem confirmar, estava ativo ou não estava ativo. Então, olha, tá vendo, eu vou andando, sai do lugar. Então, assim, a gente sempre pensa no negativo. Então, está na hora de começar o quê? Mudar o padrão vibratório e trazer para o quê? Para o lado positivo da força, né? Porque a gente só pensa o lado negativo da força. E vamos trazer para o lado que é melhor. Então, um dia de trabalho, eu preciso o quê? Primeiro, agradecer, procurar fazer com que os meus pensamentos se elevem de uma forma melhor, não é? E manter o meu dia estável. Por quê? Porque a casa está preparada para isso. Então, a casa está esperando que eu chegue equilibrado, tanto assistido como médio. Por que ela está preparada para que eu chegue equilibrado? Porque na hora que eu chego desequilibrado, o que vai acontecer? Eu vou chegar aqui pensando em tudo que eu deixei lá fora, né? Então, na hora que eu chego para tomar o passe, eu já chego assim, pensando, poxa, mas será que vai dar certo mesmo? Mas será que meu problema vai melhorar? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir sarar do câncer que eu tenho? Ai, mas e minha filha que ficou em casa? Ah, mas eu tinha que estar em casa porque eu tenho que fazer a janta, porque amanhã eu vou trabalhar. Mas será que isso vai dar certo? Então, assim, se você está pensando em tudo que tem lá fora e não pensa no que você precisa e no seu presente aqui, você concorda que você não consegue estar presente nem aqui nem lá? E aí você não consegue manter sua energia nem aqui nem lá? Então, essa sua energia instável acaba atrapalhando a energia da casa. E acaba atrapalhando você. Porque aí, o passe que você recebe, você não consegue absorver essa energia. Porque assim, quando o médium vai te dar o passe, é uma questão de energia. E se você está numa instabilidade muito grande, você não consegue receber toda a energia que está sendo aplicada em você. Por isso é importante o quê? No dia do trabalho, quando você vem para casa, procura ficar num momento mais tranquilo. Não traz o seu trabalho para casa, espírita. Dá uma relaxada antes. Por quê? O seu padrão vibratório vai fazer o quê? Atrapalhar a energia, né? Então, isso é importante. A mesma coisa para quem dá o passe, né? Quando você vem e você está pensando naquele problema que você deixou lá atrás, o que vai acontecer? Você desequilibra o trabalho. Aí a gente tem que parar o trabalho, né? Todo mundo que é médico, é trabalhador, sabe. Desculpa. A gente tem que parar o trabalho, dar uma pausa,
chamar todo mundo, o mentor tem que fazer uma limpeza em tudo que está ali para a gente recomeçar. Aí por isso que quem está aqui fora assistindo fica assim, mas por que está demorando tanto? Mas para quem está lá dentro, deve ter passado no meio do inferno, porque não sai nunca mais. O que aconteceu com aquela pessoa? Não é isso, às vezes não é nem a pessoa que está lá dentro, é a energia que ficou lá dentro de quem está trabalhando que não está boa, né? Então a gente tem que ter o quê? Paciência. O que será que eu fiz o dia inteiro que me trouxe aqui, que fez essa instabilidade? Por isso é importante o quê? Eu também tenho que me cuidar para vir, né? Porque a casa está preparada, né? Só que não dá para a equipe espiritual ficar se bofeteando com quem vem para cá, né? Eles não vão lutar boxe, gente. Eles vão ficar trabalhando. E mesmo você ficando na vibração, como você fica quando médio de apoio, você também tem que se preparar. Porque mesmo o médio de apoio, ele precisa do preparo. Porque se ele não se preparar, mesmo estando na vibração, a vibração errada que ele passa atrapalha o trabalho do todo. Tá? Então a gente tem que ter a consciência, tem que ter preparo. Porque não adianta eu chegar lá toda serelepe, feliz da vida e falar o milagre aconteceu, eu vou embora. Aí depois chega em casa, não dá certo, não dormi, tudo deu errado, porque eu sinto que não presta. Aquele médium que me deu passe não vale R$1. Você não vai mais naquela casa. A culpa é do médium? A culpa é da casa? Ou a culpa é sua que não faz nada por você? Então vamos parar e pensar? A gente tem o livre-arbítrio. Se eu faço tudo que eu não preciso, a culpa é do médium, gente. Claro que não, né? Então a gente precisa se orientar para fazer as coisas. E aí, o que realmente é importante? Aí tem uma gordurinha ali básica. Eu ia falar da feijoada, mas toda vez a gente fala da feijoada. Então vamos para uma comida gorda diferente, né? Assim, quando eu falo, não é só manter a oração, porque a gente não vive de brisa, né? Comer faz bem. Mas aí o que acontece? Dias de trabalho, é importante que você se alimente. Saco vazio não para em pé, né, gente? Eu também não vou viver de vento nem de alface. Mas o que a gente orienta? Não coma uma comida muito pesada. Por quê? Porque vai atrapalhar a sua digestão. E quando eu como uma comida muito pesada, geralmente o que acontece? Uma coisa muito normal, feijoada. Depois que você come aquela feijoada, não te dá sono? Quando você come muita gordura, não te dá sono? Por quê? O que acontece aí? O seu estômago, o seu fígado fala assim para o cérebro, camarada, olha, dá uma desligada aqui no coleguinha, porque tem tanta coisa para eu metabolizar que se ele ficar acordado eu não dou conta, né? Aí a gente tem aquele sono, por quê? Porque eu preciso baixar o meu metabolismo corpóreo para ele liberar as enzimas e fazer com que ele quebre toda aquela gordura e faça o que? O processo digestório daquele momento. Então, assim, se você vem para o trabalho empanzinado de gordura e de comida, você vai conseguir trabalhar? Não vai. Né? Qualquer tipo de comida que te dê trabalho de digestão. Assim, eu não faço digestão de carne vermelha bem. Tem pessoas que fazem, né? Então eu falo, qualquer tipo de comida que atrapalhe o seu processo de digestão, a carne vermelha ela é mais difícil de ser digerida, por isso que a gente fala para evitar carne vermelha. Mas se você digere bem, tudo bem. Mas assim, evite alimentação que piore o seu trabalho digestivo. Então o que a gente aconselha? Uma dieta mais leve, né? Uma coisa que você consiga digerir melhor, porque isso vai fazer com que você esteja bem acordado e vá trabalhar bem, né? Então, a gula, por que a gula é um dos 7 pecados capitais, né? Porque não adianta você comer demais, porque você não faz aquilo que você precisa, né? Outra coisa, além disso, além da alimentação, né, é você... Cadê? A questão
do estresse físico e mental, né? Que a gente estava falando no começo também. É a questão do quê? Eu pego todo o estresse do dia e venho captando esse estresse do dia. E aí você fala assim, ai, mas não dá tempo, porque eu vivo correndo, né? Então, o fato de você correr, é importante que nos dias de trabalho você pare, nem que seja 10 minutos, e faça o que a gente chama do quê? De meditação guiada. Você pode fazer no trabalho, você pode fazer em casa. Antes de vir, senta um pouco, relaxa e faça. Cadê? A palestrante sumiu. Volta. Cadê a palestrante? Sumiu. Puxa ela para a terra de novo. Foi abduzida. Traz. E faça um pouquinho de meditação. Eu coloquei a figurinha ali, porque assim, o que está acontecendo? Ela está no trabalho. Então, assim, hoje em dia, o que a gente chama de mindfulness é o que acontece muito nas empresas, né? Você tirar um tempinho, uns 10 minutos, sentar e respirar e procurar relaxar aqueles 10 minutinhos. Faz um alongamento, relaxa, por quê? Porque isso traz você de volta, né? Sem aquela preocupação toda. Então, assim, é dia de trabalho, eu sei que eu já trabalhei, eu sei que eu já estou até a tampa de estresse, eu sei que eu estou pensando naquele paciente que está lá em Minas, que não está conseguindo fazer a cirurgia, que não conseguiu marcar o exame, que o plano não quer aceitar, que a gente está brigando com o convênio e tudo mais, mas, assim, ele está lá, eu estou aqui, e agora eu preciso trabalhar. Então, eu preciso deixar ele lá e eu preciso relaxar para conseguir trabalhar. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Então, vamos dar uma respirada. Então, 10 minutos é o suficiente para que você relaxe um pouco e desligue. Porque se você vir no movimento que você está o dia inteiro, você não consegue, né? Então, é importante esse relaxamento, né? Porque na hora que você chega, você tem que manter um padrão vibratório bom e você tem que estar bem também, né? Além disso, o que é? É a disciplina. O que a gente chama de disciplina? Disciplina é você manter o quê? A regra, a constância, o tempo, né? Então, assim, você ser constante. Toda quinta-feira eu trabalho. Então, toda quinta-feira eu estou aqui naquele horário para desempenhar o meu trabalho. Então, eu não vou vir na quinta-feira X. Então, se eu já sei que eu não vou vir, eu vou avisar com antecedência, eu não posso nesse período, porque eu vou ter um problema. Mas eu tenho que ter essa constância, sabe? Por quê? Porque as pessoas que vêm estão contando com a minha presença, né? Então, eu assumi o compromisso. A mesma coisa o assistido. Quando é orientado, venha na próxima quinta, venha na próxima quarta, o que se pede? Por que pede para você voltar? Porque o que foi feito não foi feito de uma forma completa. Por quê? Porque não ia dar, né? É aquela coisa assim, sabe o mendigo de rua? Que ele está com uma segunda pele de terra? Quando você recolhe ele e leva para o hospital, a gente não pode tirar aquela terra toda de uma vez, porque ele faz hipotermia. Então você faz por partes. Você dá o primeiro banho, deixa ele ficar bem, aí no segundo banho você tira o resto, né? Então por quê? Porque eu não posso fazer tudo de uma vez. Então a gente divide as coisas, porque quando a pessoa chega, o que acontece? Às vezes o tumulto está tão grande porque ela não fez o preparo e eu preciso auxiliá-la, que eu vou fazer o quê? Dar o primeiro atendimento para que ela se sinta melhor, para que ela fique um pouquinho mais equilibrada. E na volta dela eu vou fazer o quê? Estabilizá-la. Mas aí acontece o seguinte, você pede para o assistido vir, aí o assistido não se prepara, sai todo feliz daqui achando que o milagre aconteceu, que ele vai sair daqui, tudo vai dar certo. Aí no dia seguinte não aconteceu nada, no outro não aconteceu nada, aí ele põe os 2 pés na jaca e fala, não volto mais. Vai adiantar? Não. Ou ele continua fazendo a mesma coisa, volta na outra semana pior do que foi. E aí o que a gente faz? Dá de novo a condição da primeira assistida.
e fala, volta na próxima semana, se prepare, tome essa água assim, assim, assado, faça isso. É que nem criança fazer lição de casa. Aí a criança sai batendo o pé, fazendo birra, não vou fazer. Volta no outro dia, cadê a lição de casa? Não fiz. Aí você fala para o assistido, você fez? Não fiz. E aí você volta da estaca zero, né? Então é importante que as orientações sejam seguidas para que você faça um processo evolutivo. É a mesma coisa quando você vai no médico. O médico não manda você tomar um remédio? Você não toma? Toma, toma. Porque você tem medo de não sarar. Aí se o médico fala assim para você, você vai tomar essa dipirona de 6 em 6 horas. Você fica com o relógio ali, ó. Já deu 6 horas, vou tomar. Agora, se a gente fala, toma um copinho de água à noite e de manhã, você toma? Nem sempre. Você está lá no trabalho e você fala, nossa, esqueci a água. À noite eu tomo. Aí você chega em casa, vai deitar, acordou de madrugada, nossa, esqueci a água. Gente de Deus, deixa eu tomar agora, já dormi metade do caminho. Os mentores espirituais vão estar lá? Vão, mas eles fluidificaram a água para te ajudar, né? Então é importante que você siga o tratamento e se prepare também, tá? Então por isso que o preparo tem que ser diário. Então tem que ter uma constância. Eu preciso seguir as orientações e preciso me preparar no dia que eu venho. E aí essa constância é o quê? Manter isso. Então manter o padrão vibratório, fazer as preces, melhorar o meu padrão vibratório. Então, na hora que eu olhar para a criatura, ao invés de mandar ele para o raio que o parta, eu vou falar, ai, ser de luz, melhore. Tem uma gerente de RH que trabalha comigo, que ela fala assim, nossa, Lucia, eu adoro quando você fala ser de luz, até eu estou falando ser de luz agora, né? Porque às vezes eu pego e falo assim, mas o ser de luz não faz o que a gente pede, né? Agora, o que eu vou fazer com ele? Eu falo ser de luz para ver se ele melhora, mas que ele não vai melhorar porque ele já decidiu que ele vai morrer, ele não vai fazer. Então, não tem como, né? Então, ao invés de você falar que o ser que está lá não presta, vamos mudar, né? Aquele anjo pode melhorar. É uma forma de você tentar fazer com que, pelo menos, a sua palavra ajude o ser a evoluir. Porque quanto mais você fala que ele não serve, mais ele piora e você também. Porque você está o quê? Predestinando a ele que ele não serve. Então aquilo bate nele e retorna para você. Então é importante o quê? Cuidar das palavras, né? E melhorar as condições. Então a constância também é importante, tá? E aí, outra coisa, pontualidade. E justo por isso, tudo aconteceu hoje, né? Tudo aconteceu hoje, tem que ser pontual, tudo. O computador deu ruim, o celular não pegou, tudo aconteceu, né? Mas assim, por que a gente fala que é pontualidade? Porque todo trabalho, a corrente espiritual naquele horário vai estar aqui, esperando. Então é importante que todo o trabalho naquele mesmo horário ele seja começado. E que de preferência ele tenha um teto para terminar. A gente não pode ficar aqui a noite inteira, né? Então assim, o que eu já trabalhei de quarta-feira, então o que eu vejo às quartas-feiras? Porque você separa os grupos. Hoje você vai só fazer alinhamento, você não precisa passar com a equipe médica, né? Porque o seu problema hoje é alinhar. Aí a pessoa faz um alinhamento e fica ali na porta assim, ó. Peraí que eu vou entrar. Eu vou entrar. Abriu a porta, ela sai correndo e entra, senta na frente do doutor Oswaldo. Ai, doutor, sabe o que eu queria? Gente, hoje você só vai fazer alinhamento, você já passou com ele antes. Não é? Ele não é um coaching espiritual, ele é um médico espiritual. E se ele já te orientou, ok, faz o seu alinhamento, depois você vai voltar com ele. Isso faz com que você demore muito para terminar o trabalho. E assim, o plano espiritual tem horário, gente, porque eles atendem em outros lugares também, né? Eles não estão disponíveis para a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, a gente precisa entender isso. E outra coisa, os médios que trabalham também têm horário, né? Porque todo mundo trabalha, todo mundo acorda cedo, todo mundo faz as coisas. Então, a pontualidade é importante, tanto para início como
fraterno. Ninguém está à nossa disposição o tempo inteiro. Então, isso a gente tem que prestar atenção, tá? Então, todos os trabalhos, de segunda, terça, quarta e quinta, eu tenho. Se o meu teto é 22, 22h30, é esse horário que eu preciso acabar. Então, não adianta postergar. E eu também tenho que me policiar, que eu falo mais que a mulher da cobra, então eu fico falando, se deixar eu falo o trabalho inteiro, né? E aí, eu não posso, tá? E, então, deixa eu ver. Ai, filhinho, acho que acabou. Hã? Isso. Acho que acabou, né? Eu acho. Então, basicamente, era isso, tá? Então, assim, eu tenho que entender o quê? Eu também preciso fazer a minha parte, tá? Então, a importância do preparo é para todos. Não só para médium, mas para assistido também, tá? Milagre, a espiritualidade não faz. Nós fazemos a nossa parte e eles fazem a parte deles. E isso é de acordo com o quê? O nosso merecimento, né? Assim, eu tenho uma doença muito grave e eu não vou ser curado. Às vezes, você não ser curado e você estar num estado melhor, isso foi o merecimento. Você podia estar muito pior do que você está hoje, né? Eu estou desempregado. Você está desempregado, mas você tem casa, você tem teto, você tem ajuda, você tem uma corrente que te auxilia e você tem um benefício, tá? Para quê? Para que você consiga algo. Então, o fato de você estar desempregado não significa que você não pode ainda conseguir. Por quê? Porque você tem uma corrente de auxílio. O fato de você estar desempregado é para você repensar a vida, olhar para o leque de possibilidades e ver que nem tudo era aquilo que você faria. O que você fez naquela ocasião? O que você fez para os seus colegas que fez com que esse rumo tomasse? Então, não está na hora de olhar para si mesmo e falar, eu preciso mudar alguma situação, né? Então, assim, tudo depende do quê? Do nosso livre-arbítrio e da nossa decisão. Então, assim, sempre que vierem para a reunião, no dia, se preparem, tá? Melhorem os pensamentos, evitem o excesso de estresse. Se estiver muito estressado, senta um pouco, faz uma meditação guiada, evite uma dieta excessiva de carboidrato e gordura, né? Agradeça pelo dia e venham tranquilos, à medida do possível. Muito obrigada, tá? Espero que tenha sido um pouco claro e que vocês tenham entendido e ajudado vocês na noite de hoje, tá bom? Uma boa noite para vocês, gente. Lu, obrigado, viu? Obrigada, Tema extremamente importante, porque a gente acha que é só vir para o centro e está tudo bem, né? Então, tanto quem é assistido quanto principalmente quem trabalha, a gente tem que estar muito consciente. No dia do trabalho que você vai ver, gente, não é só porque nós trabalhamos que tudo de bom acontece para nós. Ao contrário. Acontece tudo ao contrário, não é, Adilson? Então, desde manhã que você sai da cama, se bobear, você chuta o pé da cama, o teu dedinho vai ficar latejando o dia todo. É problema no trabalho, problema no trânsito. A gente sempre pede aqui na casa para que os trabalhadores, mesmo que não estejam bem naquele dia, para que venham trabalhar, justamente por causa disso. Chegando aqui, todo aquele estresse, aquelas energias negativas, a gente vai conseguir fazer uma limpeza. E o pessoal que vem para passar nos passes, a mesma coisa, né? Dia de centro, sempre vai acontecer alguma coisa, mas não deixem de vir a casa, até por isso também que a gente pede nas lives que a gente faz, é muito importante assistir em casa, você ter contato com as energias que a gente transmite aqui. Mas, às vezes, vocês podem estar com algum tipo de problema que a gente só vai conseguir detectar melhor quando estiver sentado na frente do médium tomando o passe. Então, quem puder e quando puder, é sempre bom ir numa casa religiosa, não precisa ser só num centro espírita, nem só no nosso centro, mas qualquer lugar, para poder ter contato pessoal
com aqueles que são médiuns, e todos nós somos médiuns mesmo de outras religiões, tá bom? Como a gente demorou para entrar, não vou ficar enrolando muito, a gente já vai passar para a prece de Cáritas e vamos fazer a fluidificação das águas, tá? Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que ainda não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. E que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e bendita imagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vou pedir para que todos agora que estão em casa peguem as suas águas, vamos colocar na frente do monitor. Vamos pedir para a corrente médica espiritual do nosso centro, comandada pelo Dr. Adolfo, e todos os membros da corrente se façam presentes aqui no nosso salão e na casa de cada um que esteja nos acompanhando, seja ao vivo ou mesmo posteriormente, quando forem assistir. O magnetismo desse momento ficará impregnado na fita e vocês também receberão a fluidificação das águas. Que a corrente médica possa derramar em cada uma das águas a medicação para a saúde do corpo e do espírito, para que cada um possa receber, de acordo com as suas necessidades e merecimentos, o bálsamo suavizante para as nossas dores morais e físicas, o calmante para as nossas aflições, o sonífero para termos uma noite repousante, e que possamos a cada dia, Senhor, levantarmos dispostos, arregaçarmos as mangas e continuarmos a obra que o Senhor nos deixou. Muito obrigado à corrente médica. Todas essas águas recebam a tua bênção também, Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez eu peço desculpas pelos probleminhas que nós tivemos no início, começamos tarde. Terça-feira que vem a Aninha está presente, o Rogério está presente também. Com certeza não teremos problemas, tá bom? Gente, muito obrigado, uma boa noite a todos e a gente vai continuar com o passe agora.